Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre simulação de redes com o MikroTik, né? Então, só fazendo a nossa apresentação, né? Vou fazer junto com o Sérgio aqui. Eu sou o Maia, né? Somos trainers MikroTik aí desde 2007, o Sérgio desde 2011. E a gente trabalha junto aí com consultorias e treinamentos desde 2004 e mais especificamente com treinamentos de MikroTik desde 2007. Né? Nossa empresa fica no interior do estado de São Paulo, trabalha com equipamentos para telecomunicações e também treinamentos e serviços de consultoria. Bom, então por que utilizar simuladores? Né? Por que utilizar simuladores em uma rede? Quando a gente começou a dar treinamento, né, acho que as coisas eram mais simples, né? Lá em 2002, por aí, que a gente começou na área de treinamento, as coisas eram mais simples, né? Isso aí, quando tinha que fazer um laboratório para testar alguma configuração nova, né? Você pegava, catava 2 roteadorzinhos, juntava ali, ia fazendo, né? Mas esse negócio foi crescendo um tanto, né? Que a gente já estava parecendo carregando um circo, né? Tinha que levar uma carreta de roteador quando quisesse fazer qualquer laboratório, né? Então a gente falou, não, nós precisamos botar simulador, e a gente ficava com um pouco de inveja quando via o pessoal que trabalha com Cisco, né? Trabalhando com GNS3, com esses simuladores de rede, e para o MikroTik mesmo a gente não conseguia simular com nada, né? E quais as vantagens do uso de simuladores? Primeiro, como ferramenta didática, né? Para você aprender, para você estudar protocolos, para estudar o próprio sistema, o funcionamento do sistema, sem a necessidade de gastar com hardware, né? E sem a necessidade de ter o hardware ali a todo momento, né? Como ferramenta de testes, para você prever situações. Então a gente tem tido muito boas experiências com simuladores na prática, né? Em que muitas vezes os clientes têm um certo receio de implementar, e a gente mesmo, de certa forma, fica às vezes com receio de implementar um cenário real e em produção. Então o simulador é uma forma da gente prever o que vai acontecer com a rede, o que vai acontecer com aquele setup, né? Antes de implementar na prática, né? Então a gente consegue reproduzir cenários bastante complexos aqui, né? Enfim, a gente consegue, com os simuladores, simular o hardware sem gastar dinheiro com hardware e sem aquele monte de fio, aquele monte de fonte, aquele monte de coisa que a gente fazia antes, que a gente era obrigado a fazer para poder simular um setup, né? Obviamente que as simulações, elas têm as suas limitações, né? Então a gente não vai testar uma performance do roteador com o simulador, né? Porque vai estar limitado aquilo que a gente definiu no simulador. Mas o funcionamento dos protocolos e tal, a gente tem tido muito boas experiências, no sentido de que até agora não tivemos nenhuma surpresa desagradável, no sentido de que funcionou no simulado e depois não funcionou na prática, né? Bom, quais as ferramentas que a gente escolheu para fazer as simulações de rede usando o MikroTik? Então tem um trio aí de 3 coisas que a gente trio de 3, trio é de 3 mesmo, um trio de 3 coisas, né? Que é o GNS3, que é um simulador de redes, o QEMU, que é o Quick Emulator, e o nosso conhecido DUD, né? GNS3, o que é o GNS3? É um simulador gráfico de redes que permite desenhar as topologias bastante complexas, né? O GNS3 era muito usado para Cisco, né? Muito usado para Cisco, posteriormente Juniper também, e você consegue, com esse Dynamics aqui, né? Você consegue emular roteadores Cisco, né? O DynaGen, ele é um front-end baseado em texto para manipular o Dynamics, né? E o QEMU, que é um emulador que a gente vai usar, que a gente escolheu para usar para emular o MikroTik, existiam outras opções, mas o QEMU, ele é um emulador para 386, para i386 e outras arquiteturas também, ele pode ser usado, e que a gente vai instalar o nosso MikroTik e emular o funcionamento do MikroTik no QEMU. Então, já falei do QEMU, né? Na verdade, ele pode ser um emulador, né, de sistemas, e pode ser um virtualizador também, né? Quando ele está funcionando como virtualizador, ele executa o sistema convidado diretamente no hospedeiro, né? Utilizando o KVM, ele pode virtualizar até arquiteturas como PowerPC, etc. E o DUD, né?
vocês já conhecem aí, né, nosso velho conhecido, o DUD, na verdade, ele está nesse trio aí por uma simples razão, para facilitar o nosso trabalho. Na verdade, ele não faz parte da emulação em si, mas como é mais difícil a gente trabalhar no ambiente do GNS3, né, que ele é menos amigável, então a gente escolheu levantar tudo num conjunto só para tornar a nossa vida mais fácil, né? Então a gente, na verdade, vai criar um ambiente virtual lá no nosso projeto, vai levantar todos os roteadores e vai fazer um mapa do DUD e vai esquecer que lá por trás está rodando aquele ambiente virtual, e a gente vai manipular e fazer todas as nossas configurações no DUD, que no DUD ele dá aquela facilidade de acesso direto, né? Aquele acesso direto que você clica lá com o botão direito, já abre o inbox e tal. Então ele tem toda uma facilidade de nos dar uma produtividade muito grande. Então por isso que o DUD está aqui nesse contexto de virtualização de redes. Bom, só fazendo uma comparação por que a gente escolheu o QEMU, né? Primeiro, ele é uma licença free, ele consome muito pouca memória. Vocês vão ver que nessa máquina aqui eu consigo levantar, eu tenho um ambiente aqui, consigo levantar simultaneamente 14 roteadores. Eu acho que eu consigo mais, eu não testei ainda, não estressei até para saber qual que é o limite dela, mas 14 foi o máximo que a gente simulou ao mesmo tempo aí, né? Então ele tem um consumo de memória relativamente baixo, né? É free, e eu consigo com uma imagem só de RouterOS levantar vários roteadores, né? Eu crio uma imagem só e vou simplesmente reproduzindo aquela mesma imagem, com a mesma licença, tudo. Ele não dá nenhum tipo de conflito, né? Como acontece com outros sistemas, quando você tenta levantar num virtualizador, ele encontra lá o mesmo ID do HD e não deixa você levantar. Então, no caso, com o QEMU isso não acontece, então a gente consegue reproduzir essa imagem aí várias vezes. Bom, então o nosso bate-papo aqui agora é mais ou menos assim, passo a passo, né? A gente vai falar as configurações. A configuração que a gente fez, pessoal, foi para o Ubuntu, né? Então a gente vai passar o que a gente fez no Ubuntu. No Windows não vai ser muito diferente, e a gente encontra aí algum tutorial na internet, né? Se alguém quiser instalar no Windows também, talvez tenha algumas limitações, né? Mas não sei, não chegamos a testar no ambiente Windows, mas com certeza a gente sabe da existência de pessoas aí que têm usado e reportam alguns tipos de problema que a gente ainda não entrou fundo, né? No Ubuntu até agora, tudo que a gente fez tem rodado muito redondo, exceto às vezes, né, aquelas coisinhas que dá um pauzinho ali na inicialização, você precisa, né, fechar o projeto, abrir de novo, essas coisas sempre acontecem, né, quando a gente começa, principalmente quando a gente começa a trabalhar com um cenário muito mais complexo. Bom dia, pessoal. Uma observação do Ubuntu é que se você tentar utilizar o GNS3 numa máquina, num hardware modesto, como um Core 2Duo com 2 ou 3 GB de RAM, ele vai conseguir subir no máximo uns 2, 3 roteadores RouterOS x86. Nesse ponto, o QEMU é bastante exigente de recursos para dar carga no laboratório, né, no cenário virtual que você criou. Então, um hardware modesto com GNS3, principalmente se for 64 bits, ele não vai executar bem nenhum cenário mais complexo. Então, você precisaria de um hardware, né, o seu hospedeiro, a sua máquina aqui com Ubuntu, tem que ser um hardware melhor. Pelo menos 4 GB de RAM e um Core i5 como processador. Bom, então aqui estão os passos para a gente instalar o GNS3. Aqui a gente adiciona esse repositório aqui, PPA GNS3, dá um update e dá o install. É a forma mais fácil, está instalado o GNS3. Em seguida, a gente tem que instalar o QEMU, e o QEMU também já está no repositório original do Ubuntu, então é só dar o sudo apt-get install aí, e já instala o QEMU. Bom, aí a gente tem que criar a imagem ISO do MikroTik, correto? E então a gente baixa lá, vai lá no site da MikroTik, baixa aquela imagem ISO, né, para instalação em PC, e dá esse seguinte comando aqui, que é um comando do QEMU. Quando você instala o QEMU, ele habilita esse comando aqui. Aqui nós estamos criando uma imagem com o nome de RouterOS,
com 256 megas, né? Quando você faz isso, ele vai dar essa mensagem aqui, né? E aí você pode botar pela imagem isso, beleza? Uma vez que você fez isso aqui, eu já vi tutorial do Windows, é bem parecido, acho que só tem um .ez aqui, então é bem parecido quando você instala no Windows, né? Mas quando você faz isso aqui, o que acontece? Ele vai entrar naquela tela de instalação do MikroTik, como se você estivesse instalando em um PC normal. Ele entra naquela tela de instalação, você seleciona lá os pacotes que você quer instalar, né? Normalmente, nesse caso, você vai selecionar tudo, porque para você ter ali simular todas as coisas que você quiser, e beleza, vai instalar normalmente aquela imagem ISO. E aí a gente pode rodar essa imagem recém-criada, com esse nome routeros.mg, diretamente no QEMU. Eu digito esse comando e vai startar um MikroTik ali. Então nesse momento tem algumas pegadinhas aí, né? Porque ele vai subir com uma licença free, né? Aquela licença que vence em 24 horas. Nesse momento você não tem uma interface para interagir com essa imagem e licenciar aquele roteador, né? Então você tem uma opção, é você ir lá, pegar aquele baita daquele código lá, né? O Sérgio não teve paciência de fazer isso, ele preferiu levantar uma interface, fez uma coisa e bagunçou toda a imagem lá, a primeira vez que foi feito, né? Como é que é a dica aí? Na verdade, quando você roda, você tem a opção de rodar daquela forma lá, só está fazendo um boot, né, no drive C, onde o RouterOS está instalado, e você pode digitar, né, toda a chave de licença. Provavelmente você vai errar umas 50 vezes, até conseguir acertar. Outra opção é tentar usar a área de trabalho. Quando eu fiz, na versão que eu usei, não permitia, né, a transferência, a minha área de trabalho, desculpa, a área de transferência. Ela não permitia a cópia para essa imagem. Então não tinha como fazer. Aí eu levantei esse comando e eu passei ele só que subindo a minha interface, da minha máquina real, como uma interface virtual. Aí consegui, né, botar o endereço IP, acessar via o inbox, copiar e colar a licença, funcionou perfeito. Só que um detalhe, essa interface que eu subi nesse boot, ela ficou gravada dentro da imagem. Existe lá, a minha imagem tem uma interface de rede gravada. Ela foi salva dessa forma. Então, toda vez que eu subo agora essa imagem dentro de um projeto, eu preciso resetar o MAC address dele, porque se eu usar a imagem mais de uma vez, eu vou ter um mesmo MAC address. Aí eu tenho que resetar de cada imagem que eu subo dentro de um projeto, eu tenho que fazer o reset de MAC address, ok? Então, tomar cuidado só com esses detalhes e ver a versão do sistema operacional, que é ele que vai interagir aí com o virtualizador. Às vezes nessa versão aqui já está funcionando, né, a área de transferência, não precisa nada dessa bagunça aí de interface, ok? Tá, e de qualquer forma, se você também não quiser licenciar, não tem problema nenhum. Você pode importar a imagem assim, levá-la para dentro do GNS3 e toda vez que você for criar uma máquina nova, você teria que licenciar ela, mas ele vai aceitar sempre a mesma licença, você não vai precisar ter várias licenças. E depois mostrando aí, se você fizer isso uma vez só, fizer uma vez só, criando aí uma coisa que eu vou mostrar aí, um projeto base, você não vai se preocupar nunca mais com isso, de ter esse trabalho. Você vai ter trabalho uma vez só, né? Bom, mas enfim, passo seguinte, então, é a gente inserir a imagem do QEMU dentro do GNS3. Eu abro o GNS3, né? Para quem vai usar Ubuntu, tem que ser com superusuário, né? Abrir o programa, o GNS3, escolher um símbolo para o roteador e configurar o QEMU Guest, que é mais ou menos essas telas aqui que vai aparecer no GNS3. Eu tenho alguns símbolos pré-estabelecidos aqui. Se eu quiser, eu crio um símbolo, jogo aqui para dentro e tal. Se eu quiser já aproveitar um que tem aqui, por exemplo, a gente pegou esse aqui, que é um pouquinho diferente, né? Um roteador vermelhinho, jogou ele para cá e associou a ele ao nosso QEMU. Em seguida, configurar os parâmetros do QEMU. E aí vai variar de distribuição para distribuição. Por exemplo, aqui ele vem o caminho para o QEMU, o padrão aqui ele vem só QEMU.
E a gente tem que, no nosso caso, a gente estava usando uma arquitetura de 64 bits, a gente teve que ir lá e localizar, né? Então foi o único parâmetro mudado do padrão, foi isso aqui. Mais alguma coisa, Sérgio? Só isso, né? Praticamente é só ver onde está o seu binário lá que está executando aquela imagem do QEMU. Em seguida tem aqui a configuração do guest, do QEMU. Não tem maiores problemas também, né? Beleza. E aí está configurado o nosso ambiente virtual. E aí eu tenho que fazer o quê? Fazer a minha máquina conversar com esse cara, tá certo? Minha máquina tem que conversar com esse cara, e eu quero que minha máquina converse com esse cara porque eu quero acessar ele via o inbox, eu quero que o Dude, que está rodando localmente, já monte o mapa tal, todo da coisa, né? Então, para isso, eu preciso instalar dois suportes na máquina, que é o suporte a bridge, né? E suporte a tunelamento, que eu vou fazer com esses dois comandos aqui, que também estão no repositórios. Aqui, que faltou aqui, ó, bridge utils, faltou aqui bridge utils, né? O nome do pacote. Na hora de digitar, sudo apt install bridge utils e o ml utilities. Beleza? Então, só instalar, e aí eu instalo o suporte para essas duas coisas. E aí, para facilitar a vida, a gente já fez um script para fazer subir todas essas coisas aí. Então, esse script aqui vai subir as interfaces e vai subir uma interface na minha máquina, uma interface chamada TAP0, que é a interface que vai conversar com esse ambiente virtual. Eu pego aqui uma classe de IP para trabalhar, né? Essa classe de IP eu vou configurar todos os meus roteadores, e depois o objetivo o que é? Eu botar tudo isso aí numa baita de uma suíte, boto todos os meus roteadores daquela baita daquela suíte, e eu consigo conversar com todos esses roteadores. Beleza? Então, para isso, eu crio, dentro do GNS3, a interface TAP0, que é a interface que vai vai conversar com esses roteadores. Bom, então vamos ver isso na prática, né? E vamos criar aqui um projeto simples aqui, né? Bom, a primeira coisa, é bom eu já criar, para não esquecer, eu criar as interfaces, na minha máquina, né, que vão conversar com esse projeto, né? Então, eu já tenho aqui esse scriptzinho, que é aquele que está na apresentação, tá certo? Eu vou rodar esse script e criei a minha interface que vai conversar com o GNS3. Em seguida, vamos abrir aqui o GNS3. E está aqui o projeto. Aqui ele funcionando, né? Para eu criar um projeto do zero, né? Eu venho aqui, clico aqui nos dispositivos e eu vou arrastar essa imagenzinha aqui do Router OS aqui para dentro. Vou arrastar uma suíte também. E vou arrastar a nuvenzinha, que é onde vai estar a minha interface, que vai se comunicar com esse roteador. Muito bem, nesse momento, o que eu tenho que fazer? Fazer os links, né? Então eu vou fazer os links. Primeiro eu tenho que criar aqui a interface TAP, né?
TAP 0. Ok? E agora eu vou criar meus links. Para eu criar os links, eu venho, clico nesse RJ aqui e vou criar os links. Ethernet 0. Vou ligar com a Ethernet 1. Está feito o link. Ethernet 1. Vou ligar com a nuvem. Ah, tá. Tem razão, é verdade. A interface tátil eu tenho que ligar na switch, né? Eu não vou ligar direto aos dispositivos. Então, beleza, aqui é onde eu tenho a minha conectividade na minha máquina, tá? Se eu configurar tudo, então eu já vou ter acesso. Se eu entrar aí, esse roteador, eu teria que configurar ele diretamente, né? Vou botar para funcionar esse roteador e pronto. Ele está aí iniciando o MikroTik. Muito bem, nesse momento eu poderia entrar nele, dar um endereço IP, tá certo? Vou lá criar um endereço IP na mesma faixa que a minha TAP e pronto, já teria acesso nesse cara aí, beleza? Então é assim que eu vou criando os projetos, né? Mas aí a gente pensou, vamos também fazer uma coisa para ficar mais produtivo, né? Para a gente não ficar toda vez tendo que fazer isso, né? Pego, crio, entro por terminal e tal, né? Então, do projeto simples, né, a gente fez uma vez só um projeto que eu chamei de projeto base, né? Esse projeto base rodam 14 roteadores que já estão com as configurações básicas, do 1 até o 14, o IP tudo em ordem, bonitinho. Então o roteador 1 no nosso caso aqui é 10.100.0.1, o outro 10.100.0.2, assim por diante e tal. Então esse projeto base eu tenho na minha máquina e já está todo organizadinho. Fiz uma vez só toda aquela parafernália de ficar entrando um por um e não ter que ficar, inclusive os roteadores já estão todos licenciados, né? Então não tem o problema da licença. E está aí o projeto base. Quando eu for criar um cenário, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse projeto base, salvo com outro nome, jogo fora os roteadores que eu não preciso e crio o cenário que eu quero. Se eu quero fazer um cenário com 5 roteadores, eu jogo 9 fora e fico só com 5 que eu vou trabalhar e está feito o jogo, né? Então eu vou mostrar aqui fechar o GNS3 aqui. Pronto. Então está aqui. Está aqui os 14 roteadores no cenário, né? Prontinhos aí para serem utilizados. Se eu der um start aqui, ele vai começar a me startar todos os roteadores ao mesmo tempo. Aí depende muito da máquina de cada um aí, se aguenta fazer tudo isso, ou se ela vai fritar, né? Essa maquininha é boazinha, então eu consigo fazer isso. Se a máquina tiver menos recurso, talvez você tenha que startar um por um para conseguir startar. Nessa aqui, até esse nível aí de 14 roteadores, a gente não teve problema.
Bom, aqui eu posso já ir fazendo outras coisas, né? Enquanto ele está startando aí, eu posso vir aqui e abrir o nosso famoso DUD, e aqui o projeto base. Então aqui eu já tenho todos os roteadores também configurados. Eu não sei porque que ele está dando... Ele está em... Ah não, já começou. Já começou a levantar. Ou passou. Beleza? Pronto. Já levantou os 14 roteadores. E aí eu posso, em qualquer um desses roteadores, vir aqui, botão direito, né? E acessar. Então, isso dá uma facilidade, uma praticidade, que já está feito todas as ligações, tudo aí. Então, dá uma facilidade muito grande de você compor esses cenários, né? E fazer todas essas configurações. Beleza? Bom, o que a gente tem feito com isso? Primeiro, todos os cenários utilizados nos nossos treinamentos, principalmente os de roteamento avançado, né? Então a gente passou tudo para o GNS3, até para ter uma previsibilidade de algum eventual problema e tal, né? Então a gente já tem todos esses cenários, até porque às vezes existem cenários complexos, como engenharia de tráfego, etc., né? Tem cenário com IPsec e tal, que às vezes num laboratório, às vezes por um detalhe ali de implementação, ele acaba não funcionando, né, naquele momento, e aí tem um tempo limitado para fazer aquilo, né? Então a gente tendo certeza, mostrando, olha, isso aqui está funcionando, né? Está aqui funcionando, pode ver. Então é mais fácil também a gente procurar os erros, né, e saber que, acreditar que não está funcionando por um erro nosso, é mais fácil para a gente achar o erro, né? A gente tem usado também as simulações em redes práticas aí, né, redes de alguns provedores aí, que a gente presta consultoria. A rede lá da Kenet, o Sérgio fez bastante simulação antes de implementar as coisas, uma vez que estava toda em produção, né? E fizemos recentemente um trabalho bem grande para o Exército Brasileiro, com a implementação de IPsec, uma implementação bem grande, e que a gente tinha ali um desafio que era fazer isso e não podia parar, porque muitas das unidades do Exército, né, da parte lá da Amazônia, muitas unidades ficavam às vezes a 3, 4 dias da onde a gente estava, e a gente não podia arriscar a parar. Então nós conseguimos montar numa máquina bem poderosa, praticamente não toda a rede, mas uma boa amostragem dela, e fizemos previmos todos os problemas para depois começar a ter segurança para começar a implementação, né? Bom, então basicamente é isso, pessoal. A gente tem queria passar para vocês que a gente nota que o estudo o uso de simuladores no MikroTik ainda ele não é muito difundido, uma coisa até de cultura, mas a gente acredita que isso vai mudar em breve, né, à medida que a gente passa a divulgar essas coisas, né? Foi interessante que quando eu fiz aquela apresentação, né, eu fiz esse laboratório de MPLS, né, eu vou levantá-lo agora, e depois o Sérgio vai mostrar também alguns exemplos, né? É interessante que isso aqui gerou mais perguntas, né, quando foi feita essa apresentação, gerou mais perguntas sobre o simulador do que propriamente sobre o MPLS, né? O pessoal perguntou mais se interessou mais pelo simulador do que, né? Mas então, só para quem não viu aquela apresentação, né? Olha como é fácil aqui a gente fazer
trocar de cenário, né? Eu vou simplesmente aqui abrir outro projeto, que é o de MPLS. Está aqui aberto outro projeto, vou startá-lo. Vou trocar o DUD aqui para... deixa eu ver. Vou trocar o mapa do DUD e aí eu já tenho o cenário que eu quero estudar, já mapeado aí, todinho. Agora ele vai dar sossego. Vamos lá. Pronto. Então esse é aquele cenário. Não sei se vocês participaram aí daquela apresentação, mas basicamente o que era? Era um cenário de VRF, né? De VRF, no qual a gente tinha aqui uma nuvem MPLS, com as configurações de MPLS, em que esse site aqui pingava esse site aqui, e esse site pingava esse site, são empresas distintas, porém, que estavam usando a mesma classe de IP. E a gente, no meio do caminho aqui, sendo provedor desses serviços, aceitando que os clientes distintos usassem a mesma classe de IP, sem que isso gerasse qualquer mistura, né? Então, o que a gente faz aqui? A gente vai abrir aqui, ó. Oi? Aqui? Lá na configuração do QEMU, você define, a gente definiu 6 interfaces, mas lá você pode pôr quantas você quiser, não sei qual que é o limite, mas você pode configurar, na configuração você põe o número de interfaces. Mas aqui basicamente, né? A gente pingava aqui, está pingando o outro site. Eu tenho certeza que é outro site. Tá? Que é o site correto. Eu estou no CE1 da empresa A e acessei o CE2 da empresa A. Tá? Se eu vier aqui e fizer a mesma coisa, estou agora no CE1 da empresa B e acessei o CE2 da empresa B, né? Ou seja, utilizando as mesmas classes de IP, 1.1.1, 0/24 de um lado, 2.2 nas duas empresas distintas, então eu consegui separar isso aí. Então, esse é o tipo da situação bastante tranquila de você fazer assim, no ambiente virtual, mostrar que funciona, entender, né? E reproduzir depois os cenários na prática, né? O Sérgio vai complementar aí, mostrando mais alguns cenários, né? Só para vocês terem uma ideia do poder aí
Pessoal, aqui nesse meu cenário, eu tenho já um ambiente, né, um laboratório montado, e a ideia aqui era fazer um teste, uma simulação de IPsec. Então o cenário está montado, ele está positivo e operante, e vale para quê? Vale para você fazer uma intervenção em qualquer rede, e principalmente, nesse caso aqui, sendo IPsec, você conseguir simular a funcionalidade que a empresa necessitou, para só depois aplicar e, obviamente, né, não parar a funcionalidade do sistema que precisava atravessar esse IPsec, esse tunelamento. Então, o que foi feito? Esse é o meu cenário, né, do GNES 3. Se vocês observarem, são vários roteadores conectados e a minha máquina, que está aqui embaixo, participa de todo esse cenário somente como gerência, né? Ela tem uma interface ali conectada ao switch e o switch possui uma interface conectada a cada roteador. Essa interface dos roteadores para o switch é uma interface de gerência, é simplesmente uma interface de acesso para a minha máquina eu conseguir acessar cada roteador sem interferir em nenhuma configuração da rede desse roteador. Ou seja, a rede entre esses roteadores são os links entre os roteadores, da qual a minha máquina não faz parte. Tranquilo? Feito isso aí, é feito toda a configuração de conectividade IP, né, entre cada roteador, simulando a internet, simulando os roteadores, né, de trânsito. Aí nós vamos ver o que vai acontecer nesse cenário. Eu, por exemplo, desse roteador aqui, aliás, esse nem é roteador, né, dessa máquina aí, que é uma máquina da rede local, atrás do roteador 5, eu preciso acessar aquela máquina CE1, né, aquele outro computador lá que está atrás daquele outro roteador. De que forma que eu vou testar se minhas configurações de IPsec, né, o que eu preciso botar para funcionar, estão, né, realmente reproduzindo a realidade? A primeira coisa, eu acesso aqui. Tenho acesso aqui local a esse roteador e acesso também esse roteador aqui para me ver como estão as configurações do IPsec. Olha só, eu tenho minhas configurações prontas, estão aqui, todas teoricamente funcionais, tá certo? Só que eu não tenho nenhuma SA instalada. Ou seja, aquela máquina local ainda não abriu conectividade alguma com o outro lado. Então vamos tentar abrir essa conectividade e verificar se realmente as RSAs são instaladas. Eu já vou fazer um teste aqui para o IP, que é configurado lá do outro lado, naquela outra máquina. No caso é o 11 aqui, 172.16.11 que eu defini, e vamos dar um start. Olha só, ele perdeu ali a primeiro ping lá, né, o primeiro pacote, ele deu um timeout porque não existia ainda a formação do IPsec. A partir do momento, né, que ele tentou a comunicação, a configuração do IPsec está pronta, está funcionando, ele instalou as SAs, como vocês estão vendo lá, e a comunicação ocorreu. Vou fazer um teste melhor. Se eu limpar, fizer um flush nessas SAs, eu tenho que perder aqui pelo menos um pacote na conectividade que está ocorrendo nesse momento através do túnel. Então vamos tentar esse. Olha só, se vocês observarem, quando eu fiz o flush, passou um pacote ali, né, teve uma perda. Foi o prazo de cair as SAs, subirem novamente,
você vê a perda, né, da conectividade e, consequentemente, ela retornando em seguida, ok? Então, essa é uma simulação muito interessante, porque isso aqui, sempre que você tiver que implementar um IPsec, acredito eu que nenhuma empresa ou instituição, né, do governo, que normalmente utiliza IPsec, vai deixar você fazer qualquer implementação sem garantir que a rede dele continue funcionando, que não pare nenhum roteador, nenhuma configuração, nenhum sistema. Então, qual é a forma? Você simula isso aqui primeiro, como eu fiz aqui, e depois, né, de tirar todas as dúvidas, né, de verificar tudo que existe no cenário deles, porque aqui com o GNS 3 dá para a gente inserir, dá para inserir switch, dá para inserir VLAN, dá para inserir hub, dá para inserir switch ATM. Então você tem uma ferramenta completa que te dá uma série de ferramentas que você pode simular o ambiente real. Feito todos os testes, tirado todas as dúvidas e possivelmente um erro ou outro de implementação das suas configurações, aí sim você pode partir para o real, né? Você pode configurar sem medo, ok? Então esse é um cenário interessante. E agora eu vou abrir outro cenário aqui interessante também para virtualização e fazer um comentário a respeito dele. Esse já deu problema. Esse aqui são a minha máquina não é poderosa igual a do Maia, já engasgou com o tamanho do cenário, né? Então eu vou sair aqui e tentar acessar de novo e ver se eu consigo abrir. Acontece, pessoal, acontece isso aqui, no Windows acontece coisas piores. Bom, aqui não precisa do Ctrl+Alt+Del, né? Teoricamente. Agora foi. O salário da AMD está curto, não deu, vou trocar a máquina ainda para ficar igual a do Maia. Bom, pessoal, esse aqui abriu, parece que abriu com problemas. Eu não vou conseguir mostrar para vocês. Bom, só comentar a respeito do que era. Esse aqui é um cenário, em 2011 eu apresentei, esse aqui é cenário do nosso treinamento, e em 2011 eu apresentei também no Mundo de São Paulo, que é uma rede, né, com TE túnel e funcionando em redundância, né, separar
Se o túnel para por um lado, né, porque um roteador parou de funcionar ou foi desligado, ele vai funcionar pelo outro. O que acontece? A gente simula isso aqui, funciona perfeito, inclusive fazendo limitação de banda. Minha configuração aqui, eu estou olhando, ela perdeu o link ali com a minha máquina, então não vai, se eu tentar rodar aqui, eu não consigo mostrar para vocês funcionando. Eu vou tentar abrir outro aqui, que está recente, deve funcionar, mas a ideia é essa. Antes eu tinha que carregar, igual eu disse lá no Mundo de São Paulo, além de mostrar o cenário, eu tinha que carregar eram 10 RBs, né, coladas uma na outra lá. Eu até mostrava como é que construía um switch, né, usando RB 750. Então eu não preciso mais carregar esse volume de equipamento, né, carregar 10 RBs para demonstrar esse cenário aqui. Então hoje eu consigo fazer tudo virtualizado. Vamos tentar abrir outro projeto aqui que eu rodei ontem e que estava funcionando. E esse vai dar um erro, que ótimo. Teoricamente, esse teria que rodar. Também não. Perdi meu GNS aqui por alguma coisa, eu perdi a configuração dele. Bom, pessoal, eu mostrei aquele primeiro, né? Eu acho que já ficou claro ali como é que funciona. Meu GNS 3, eu vou ter que olhar o que eu fiz aqui com esse kill que eu dei nele. Provavelmente eu fiz alguma coisa que eu não deveria quando eu matei o processo, por isso ele não está conseguindo fechar os links ali mais com as interfaces. Com aquele switch virtual, fechar o link da minha máquina. Mas a ferramenta funciona bem, desde que você não saia fazendo kill em cima dos processos, né? Normalmente funciona muito bem e a ideia é essa, a ideia é a gente usar no dia a dia, né, explorar a ferramenta para conseguir simular qualquer ambiente real, qualquer situação, antes de você efetivamente, né, construir a configuração e se deparar com alguma surpresa. Isso aqui, por exemplo, que eu fiz, né, foi surpresa. Isso poderia acontecer, na verdade, num cenário real, num cenário de configuração do router OS, onde você estivesse, né, operando numa rede que tem tempo de indisponibilidade muito curto para você trabalhar, tá certo? Então a ferramenta é essa e para estudar também, tá? Para a gente no dia a dia conseguir, né, estudar, conseguir botar em prática, né, algumas ideias, ou o que você aprendeu na internet, ou o que você aprendeu num treinamento, é a situação ideal, né, a ferramenta ideal para você construir os seus cenários e estudar, com a vantagem de que com uma licença do router OS, você consegue trabalhar aqui com quantos roteadores você teria necessidade, ok? Nós usamos como referência, né, para esses cenários e para configuração dessa apresentação, o material aqui do Rofik Fauzi lá da Indonésia, né, a apresentação da Indonésia, do Moon, e mais a própria documentação do GNS 3, mais a documentação do QEMU. E um último detalhe que eu lembrei agora, antes de a gente fechar: quem for usar o GNS 3 com Windows, que eu acredito na maioria, se você quiser colocar a sua máquina, a interface real da sua máquina, dentro do ambiente virtual, para conectar aquele switch, no caso do Linux, a gente cria aquela interface virtual chamada TAP, adiciona na bridge, né, amarra aquilo tudo e joga para dentro do cenário virtual. No Windows não tem necessidade. No Windows basta você instalar uma interface virtual que a própria Microsoft oferece, chama Loopback Adapter. Isso faz parte lá do pacote da Microsoft. Instala essa interface. No Windows 7 em diante, teoricamente não é necessário reiniciar. O pessoal comenta que às vezes para garantir, é interessante que você reinicie, né, o sistema. Aí essa interface virtual chamada Loopback Adapter vai aparecer como uma interface comum do Windows, lá no gerenciador de dispositivos, certo? E essa interface será enxergada, né, o GNS 3 passa a enxergar essa interface. Então, onde o Maia mostrou aqui NIO TAP,
onde ele adiciona o TAP, tem duas guias, né, duas abas anteriores, que é Ethernet, NIO Ethernet, que mostra as interfaces reais, que seria a interface a Ethernet e a Wireless. No caso da Microsoft vai aparecer as interfaces reais mais essa interface do PPAC Adapter. É ela que você vai usar para ganhar acesso ao ambiente virtual que o GNS 3 gera para vocês, ok? Muito obrigado. Perguntas? Para plataforma lá da Apple, para o Mac. Na verdade, eu que faço a pergunta. A plataforma lá, o sistema operacional, você está com a última versão, ele suporta rodar um programa que foi compilado lá naquele DMG, acho que é DMG mesmo, que foi construído para uma versão anterior do sistema operacional? Não consegue. Você não tem como rodar uma versão de uma aplicação qualquer, de um aplicativo que foi construída para versões anteriores do sistema operacional. Roda? Tá. Roda então, 8.7, roda 8.9, perfeito. Então, quem vai utilizar o GNS 3 no Mac, ele tem que pegar a versão disponível no site deles e executar ele em modo de compatibilidade com, acho que, 2 versões da versão atual do macOS. É só isso, ok? Você teve alguma dificuldade para atualizar o HardwareOS dentro do QEMU? Toda vez que eu faço, eu perco a licença. Nenhuma. O meu, talvez o diferencial tenha sido, né, a maneira que eu licenciei ele inicialmente, assim que eu instalei. Isso. Você pega aquele projeto base lá, joga o pacote novo dentro do DUD e atualiza todo o roteador ao mesmo tempo. Quando eu fiz isso, eu perdi a licença. Destrói a licença. Não, já fiz isso várias vezes. Via DUD. Talvez eu tenha feito, como eu fiz a licença lá antes de subir a primeira vez no GNS, eu licenciei ele através do próprio QEMU, certo? Talvez a diferença tenha sido essa. Eu nunca perdi uma atualização. Eu instalei na 6.9, acho que aquela imagem, atualizei 6.13, 6.11, já fiz downgrade para 5.26 e estou usando, acho que a 6.22, que foi a última. Nenhum deu problema de perder licença. Então, em relação ao Windows, eu já tive uma experiência e não foi muito legal em termos do processamento. Para levantar, se eu não me engano, foram 4 máquinas do QEMU, ficou um pouco lento para levantar essas máquinas. E eu percebi que você levantou 14 aí, usando o Linux, sem problema nenhum. Isso é um problema em relação à versão do Windows, em relação a má instalação, ou isso não acontece com azar meu mesmo? Obrigado. Na verdade, a primeira coisa que você tem que avaliar é o seu hardware, se ele suporta isso aí. O QEMU, não o QEMU, esse ambiente do GNS 3, utilizando o QEMU, ele, no momento de dar carga para as máquinas, é o momento que ele mais exige recurso. Depois que ele carregou todo o ambiente, igual ali são 14, depois que ele subiu todos eles, normalmente a CPU vai cair bastante, né? Você vai ter um consumo baixo, a memória RAM não impacta em nada, porque vai ser o que você definiu para as máquinas, só tem que tomar cuidado com isso, né? Nossas máquinas todas rodam com 64 de RAM, então você tem que dimensionar o que você vai disponibilizar para as VMs, de acordo com o que você tem real, e esperar, né? Esperar não, e deixar uma parte para o seu sistema operacional. O Windows não lida muito bem com falta de memória, né? Então, você tem que verificar isso. Ok? Então, na verdade, é uma configuração
do próprio GNS3, que ele tem que ser sintonizado de acordo com o hardware que você tem. E o hardware não pode ser um hardware muito modesto, tem que ser um hardware com RAM disponível, pelo menos 4 GB, de preferência 8, e com um desses processadores mais novos, né, ou i5 ou i7, para conseguir subir o ambiente virtual, porque depois que sobe é tranquilo, mas para subir é bastante recurso despendido. Não sei porque eu nunca testei. Realmente eu não sei, isso aí é coisa que a gente tem que afundar para dentro da documentação para descobrir. Se ele tem como fazer a carga individual de cada sistema, no QEMU mesmo, no Windows, tem como fazer um, depois fazer de outro, para evitar esse tipo de problema. O GNS ele tem como colocar isso aí, dar um tempo, ou iniciar um por um, né? Você tem duas formas de startar aquelas VMs. Uma é através daquele que nós usamos ali, que é aquele play lá, né, verde, que starta todo o ambiente, ou escolhendo o botão direito em cada VM, startando uma a uma. Ok? Essa é uma opção. A outra forma, nas preferências do QEMU, você escolhe qual o intervalo entre o start de uma máquina, de uma VM, para a próxima VM. Então, se você, no caso do Router OS, ele gasta em torno de 20 segundos para dar carga completa no sistema e ficar disponível pelo login, então você colocaria entre um e outro 20 segundos. Aí ele vai fazer um a um, talvez melhoraria o desempenho no arranque do cenário virtual. Usar o VirtualBox como ferramenta de virtualização do GNS3 ou usar independente? Não, eu não tentei usar, mas, ele existe a opção, ao invés de usar QEMU, usar VirtualBox. Acredito eu que vai se comportar bem pior, porque o VirtualBox é mais exigente de recurso. Tá? Agora, usando o VirtualBox à parte, ou seja, eu virtualizando, criando aquele cenário dentro do VirtualBox, também tem jeito. Só que lá eu tenho um problema, né? Se eu fizer dessa forma, eu tenho que ter uma licença para cada VM, ou rodar só no Temo durante aquelas 24 horas. Não, Sérgio, é só uma licença. Sérgio, você copia a máquina, tem a opção de clonar a máquina, VirtualBox. Normalmente, das vezes que eu tentei, deu problema, né? Como eu não insisto muito, né? Deu problema uma vez, duas, eu larguei de mão e não tentei mais. Não sei agora, mas antes, se você clonasse uma VM no VirtualBox, ele alterava o ID do HD. Quando ele fazia isso, o Router OS me pediu outra licença. Você pega e instala a máquina, licencia ela, aí depois você vai dar a opção só clonar a máquina. Ele clona. Às vezes você só tem que tirar o Mac, mudar o Mac, porque às vezes ele faz isso. Tá. Você bota a opção de mudar dinamicamente o Mac. Perfeito, se ele está fazendo isso agora, show de bola. Quando eu tentei e não fazia, né, eu já abandonei. Ok? Bem, pessoal, mais perguntas? Então é isso aí. Obrigado.